Bom dia a todos. Tá funcionando? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Vou falar um pouquinho no ambiente econômico no país, a questão da inovação. Quando a gente pensa o que é matéria-prima da inovação, são os problemas econômicos, são os problemas do dia a dia de cada um. O ministro Meirelles, ex-ministro Meirelles, colocou bem ali, ali na década de 60, a preocupação, a necessidade de ter comunicação segura, gerou a internet. Quer dizer, são os problemas, às vezes, cotidianos, às vezes nem são tão complexos assim, que acabam sendo o insumo principal de inovação. E aí, bom, se a gente for pensar a realidade brasileira, historicamente, um país com tantas dificuldades, com tantos desafios sociais, com um ambiente de negócios tão difícil, por que a gente está tão atrasado em inovação? A gente tem um insumo básico, que são os problemas que o país tem que enfrentar no seu dia a dia, os problemas que as pessoas, as empresas têm que enfrentar. Então, por que a gente inova tão pouco? Por que a gente está tão atrasado nisso? Bom, aí, isso, obviamente, tem uma série de razões. Eu vou começar pela questão da instabilidade macroeconômica, que, felizmente, a gente vai virando essa página. Nós tínhamos aquele Brasilzão com inflação imprevisível, que vocês aqui não viveram, só viveu isso quem tem cabelo branco, a maioria de vocês não viveu isso, mas era aquele Brasil incerto, aquele Brasil com inflação muito elevada, taxa de juros muito elevada, ciclo econômico muito acidentado. Quando a gente compara o ciclo econômico do Brasil com parâmetros ali internacionais, a gente observa que o nosso ciclo é mais acidentado. A gente tem períodos curtos de crescimento e quando vem uma crise, ela é crise mais séria do que a gente observa geralmente na experiência internacional. Tudo isso, obviamente, é um ambiente que prejudica a inovação. Porque a inovação, obviamente, ela precisa ter, o investimento que você está fazendo ali, precisa ter um pouco mais de visibilidade. Nós perdemos muito tempo, nós gastamos muito tempo lidando com o problema da inflação. E o problema de juros elevados, todas as consequências disso no financiamento da atividade produtiva. Felizmente, essa questão da inflação elevada e, obviamente, juros do Banco Central em patamares altíssimos, felizmente, a gente está virando essa página. E essa não é uma agenda da noite para o dia. É importante a gente reconhecer o esforço de governos anteriores. Nós tivemos passos essenciais ali do governo Fernando Henrique com o Plano Real. Tivemos uma consolidação, o início dessa consolidação ainda no governo Lula. Infelizmente, a partir do segundo mandato do Lula e certamente na gestão da presidente Dilma, nós tivemos retrocessos. Voltamos a ter problemas com inflação, não aquela inflação pré-Plano Real, não foi isso, mas sistematicamente a inflação acima da meta e taxa de juros de 2 dígitos. E aí tivemos, a partir do governo Temer, de novo, a política econômica entrando nos trilhos. Isso é muito importante. Felizmente, o atual governo trabalhando para consolidar esse processo. O ministro Meirelles falou aqui da tal da regra do teto, que foi uma medida constitucional aprovada no final de 2016 pelo Congresso e que isso estabeleceu regras para o gasto público. Quer dizer, é uma regra que diz que, olha, os gastos públicos não podem crescer mais que a inflação. Pode parecer pouca coisa, mas isso foi o início da gente ter essa consolidação, usando aqui o jargão dos economistas, de um regime fiscal mais responsável no país. De conter gastos públicos, conter crescimento da dívida pública, e isso é o alicerce dessa inflação baixa que a gente está vendo, dessa taxa de juros baixa. É o alicerce.
Regra de bolso. Quando a gente vê um país com problemas inflacionários, quando você vai lá procurar identificar qual a razão, isso é invariavelmente um problema de contas públicas desequilibradas e mais do que isso, a falta de perspectiva de arrumação, a falta de perspectiva de geração de resultados fiscais positivos e, obviamente, de redução da dívida pública, que a nossa só faz crescer. Isso é essencial, quer dizer, na hora que estabelece a regra do teto, muda o jogo e a gente começa a ver o Banco Central trazendo a Selic para patamares inéditos. Essa agenda, ela por si só, a regra do teto, claro que ela não é suficiente. Ela foi o início dessa redefinição do nosso regime fiscal. Mas o que temos no atual governo é esse esforço realmente de consolidação e criar condições para que a regra do teto seja cumprida, porque não adianta você ter ali a aprovação do Congresso de uma emenda constitucional, mas na prática você não conseguir cumprir, porque você não criou instrumentos para isso, né? Do que eu estou falando aqui? Ora, se os gastos públicos, por essa regra, não podem crescer mais que a inflação, mas tem despesas com a Previdência que consomem 60% do orçamento federal e são despesas que crescem muito além da inflação e além do PIB, por quê? Porque somos uma sociedade que envelhece rapidamente, pressionando os gastos com a Previdência. Quer dizer, se você não faz reforma da Previdência, você não tem como cumprir a regra do teto, vai ser uma questão de tempo a gente voltar a ter problemas inflacionários, como a gente teve ali ao longo do governo Dilma, que a gente não sabia para onde ia a inflação, para onde ia a taxa de juros, para onde ia a taxa de câmbio, para onde ia a economia. A gente voltaria para esse ambiente. Estamos vendo também a discussão, e que tem a ver com esse chamado pacote do ministro Paulo Guedes, de medidas adicionais para garantir o cumprimento da regra do teto e outras regras constitucionais que regem as contas públicas do Brasil. Então, a ideia desse pacote é porque, puxa, fizemos a reforma da Previdência, foi um passo largo e importante, mas ainda assim insuficiente para resolver ali esse problema do déficit público tão elevado e dívida pública que ainda cresce. Então, a discussão ela está na direção certa, por isso que a gente vê o Banco Central dando continuidade à política de corte de juros e no governo Temer, a taxa Selic havia ficado em 6,5%, saiu de 14,25%, foi para 6,5% ao ano, agora a gente já está em 5% e a sinalização do Banco Central é que mais cortes virão. Bom, isso daqui, eu diria, quer dizer, esse ambiente macroeconômico mais estável, inflação baixa, juros mais baixos, e isso contribuindo para um ciclo econômico menos acentuado, isso é o alicerce para a gente ter indicadores econômicos mais positivos e, obviamente, o alicerce também para a gente ter, de fato, essa onda de inovação ganhando fôlego e se sedimentando. Isso é o passo essencial. Bom, que outros fatores são desafios e que explicam estarmos tão atrasados nessa questão da inovação e ela ainda ser muito restrita? Obviamente, o tal custo Brasil, que o ministro também tocou aqui, e a questão da qualidade da nossa mão de obra. Bom, o ambiente de negócios no Brasil é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil empreender no Brasil. É muito difícil inovar no Brasil, mesmo com tantos problemas. A gente tem toda a burocracia estatal, a gente tem, que às vezes são coisas necessárias, mas há nitidamente excessos, o Brasil destoa em função disso, né? A gente tem regras tributárias, trabalhistas, felizmente, também já foi citado aqui, felizmente tivemos uma reforma trabalhista muito importante que reduziu o contencioso trabalhista no país, mas enfim, ainda tem mais avanço para ter, né, para fazermos, mas toda a questão de regras que surgem a toda hora, que tornam esse ambiente de negócios no Brasil tão complexo, tão difícil, e lembrando que muitas vezes são mudanças de regras em vários quesitos, questão ambiental, questão regulatória, tributária, trabalhista, sem critérios, porque tudo bem, ter mudança de regra de jogo faz parte, não quer dizer que não, né, isso faz parte,
O mundo muda, você tem que ajustar as regras de funcionamento do setor produtivo. O problema é a frequência com que a gente faz isso, de novo, distinguindo o Brasil da experiência mundial e, obviamente, sem critérios. A gente não, né, tem um intervencionismo estatal muito pesado, sem critérios e muitas vezes com efeito retroativo. O ministro Malan costumava dizer que no Brasil até o passado é incerto. Então muda a regra com efeito retroativo e você tem ali uma complicação. Isso tudo é custo Brasil na veia, é custo nas empresas. Né? Com todo respeito aos advogados, aos contadores, mas é gente demais alocada para entender, para acompanhar todas as mudanças de regras que a gente tem todo dia, portarias novas, toda a complexidade que tem no país, e quando a gente deveria ter mais engenheiro, mais pessoal de TI, promovendo estudos, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, esse tal custo Brasil é veneno para a inovação. É veneno. Né? Ele acaba limitando a nossa capacidade de crescer. Felizmente, depois de 10 anos aí que o país ficou sem fazer reformas estruturais, nós tivemos a retomada em 2016 dessa agenda, já foi citado aqui, reforma trabalhista, e tivemos outras reformas importantes. E esse espírito, né, de reforma, eu acho que dá para a gente dizer que a gente está tendo continuidade. É difícil dizer qual vai ser a velocidade de entrega, o quanto a gente vai conseguir avançar, quão amplo vai ser essa agenda de reformas, até porque não depende apenas do governo fazer as propostas, mas certamente de ter capacidade de articulação política e de diálogo para que o Congresso aprove. Né? Não é simplesmente fazer a lei, mandar para o Congresso e agora é com o Congresso. Não, não é assim. Né? É o Poder Executivo que tem que fazer esse esforço de convencimento, de diálogo com a sociedade, o diálogo democrático ali no Congresso. A gente ainda não sabe, mas que estamos na direção, estamos. Né? Estamos na direção correta, tanto de aprofundar o ajuste fiscal, quanto de avançar em medidas que reduzam o custo Brasil. Acho que é justo dizer que estamos na direção correta. Como eu disse, não é uma agenda politicamente fácil. Tem temas que são tecnicamente desafiadores, mas mais do que isso, é importante lembrar que nesse Brasil complexo, com tantas regras, com tantos casos especiais, tem sempre algum grupo organizado que se beneficia daquela regra. Na hora que você mexe na regra, o ganho vai ser coletivo. Não imediato, demora para maturar. Você faz uma reforma hoje, como foi a trabalhista, os ganhos não vêm imediatamente. Você vai aos poucos colhendo esses frutos. Então, ter perdedores no curto prazo de grupos que são organizados, muitas vezes com capacidade de veto, com capacidade de mobilização, enquanto o beneficiado, que é a sociedade como um todo, não enxerga isso e vai colher os frutos no longo prazo, isso obviamente mostra que o desafio da política é muito grande. Vou dar aqui um exemplo aqui. A gente, quando fala em reforma tributária, os grandes pilares do que precisa ser feito, a gente sabe. A gente precisa... Não vai ser possível reduzir carga tributária no Brasil, infelizmente essa agenda não é para já. Né? Quando a gente tiver, de fato, com uma tendência de queda dos gastos públicos, como proporção do PIB, fazendo valer a regra do teto, aí a gente vai poder discutir redução de carga tributária. Não é algo para os próximos anos, mas... se a gente conseguir ter um sistema tributário mais racional, é menos custo Brasil. Então, os grandes pilares de uma reforma tributária, a gente sabe. Tem que simplificar, tem que cobrar no destino e não na origem, tem que eliminar esse combustível de guerra fiscal entre os estados. Nessa simplificação, obviamente, eliminar regimes especiais, reduzir a cumulatividade de impostos. A gente ainda tem impostos de natureza muito cumulativa, melhorou,
mas ainda é muito cumulativo, quer dizer, imposto incidindo sobre imposto, de forma que cadeias longas de produção acabam tendo uma carga tributária muito elevada. O Brasil é um país em que a gente é produtor de commodities, mas uma etapa seguinte, o processamento, enfim, a gente já não é competitivo. Então, por exemplo, celulose. O Brasil é um grande player de produção de celulose, player mundial. Somos super competitivos. Pois é, uma cadeia seguinte, que é papel, a gente já não é. Então, isso tem a ver com esse tal custo Brasil. Agora, vejam que falar em reforma tributária pode passar a impressão que é um desejo de todos, que todo mundo vai querer, todo mundo vai apoiar, a sociedade vai querer, que bom, o sistema tributário mais justo, mais simplificado, mais racional. Pois é, não é assim que funciona. Porque quando a gente fala em buscar esses princípios de um sistema tributário, significa dar tratamento igual para quem é igual. Significa rever o Simples Nacional, que, aliás, é uma política que tem trabalho já acadêmico mostrando que ela não atingiu os objetivos almejados. Significa rever as regras da PJ, que beneficia tantos profissionais liberais. Significa eliminar casos especiais que beneficiam, que geram benefícios tributários a setores e empresas. Na hora que você vai mexer nesses temas, Zona Franca de Manaus é outro. Naturalmente, nós, como sociedade, o setor produtivo, a gente reage. Não, não, não. Eu não quero reforma tributária. Vai aumentar a minha carga tributária. Toda essa tensão da sociedade, do setor produtivo, isso vai bater no Congresso. A gente acha que o Congresso é políticos que estão ali desconectados do país, olhando só os seus interesses. Não, 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 não. As nossas questões vão bater ali. E por isso que é tão difícil avançar com reformas no Brasil, ainda mais um sistema político como o nosso, tão fragmentado, que são 30 partidos ali no Congresso Nacional, defendendo pautas paroquiais, muitas vezes, na maioria das vezes, e não pautas nacionais. É diferente dos Estados Unidos, que você tem ali 2 grandes partidos com pautas nacionais. A construção de consenso fácil não é, mas certamente é mais fácil que no Brasil. Então, essas agendas, elas necessitam de uma ampla capacidade do governo, não apenas técnica, mas de diálogo com a sociedade. Explicar para a sociedade a importância de cada medida que está sendo colocada. Aí a gente tem uma avenida pela frente. Bom, quando a gente observa a dinâmica do ciclo reformista do Brasil, a gente observa que na hora da crise, na hora que o dinheiro acaba, a gente vai lá e faz reforma. Bom, é o caso agora. Usando ou não o título de liberal, de agenda liberal, pode dar o nome que quiser, mas a gente observa que historicamente é assim que funciona no Brasil. É a necessidade que nos faz rever políticas públicas. Hoje temos certamente uma sociedade também mais exigente, desse Brasil que se redemocratizou outro dia, na década de 80, uma sociedade ainda, uma democracia ainda em seu curso de amadurecimento. Hoje temos uma sociedade mais exigente, e isso também é um insumo importante. O Douglass North, aquele prêmio Nobel que falou da importância das instituições para um país crescer e fazer reformas, pois é, os valores da sociedade, as crenças da sociedade fazem parte desse pacote. Os nossos jovens, quando foram às ruas em 2013 protestar contra o aumento de tarifa de ônibus, sem saber estavam protestando contra a inflação. Aquilo era inflação. Então, somos uma sociedade que valoriza a inflação baixa, somos uma sociedade que cada vez mais quer crescimento econômico, quer oferta de serviços públicos com qualidade. Isso, diante da escassez de recursos, força o país a rever políticas públicas. Como eu disse, essa agenda foi retomada depois de 10 anos de paralisia, foi retomada no governo anterior e está tendo prosseguimento agora, ainda que a gente não saiba a velocidade de entrega, porque são temas difíceis. Isso é um ingrediente essencial para a inovação. Melhorar o ambiente de negócios do país. Claro que tem outras variáveis que a gente tem que olhar, e aí eu quero fazer aqui uma
uma observação muito importante sobre a questão da educação. Como é que a gente vai ter aumento de inovação no país, né, num país em que apenas 65% dos nossos jovens conclui o ensino médio? Desses que conclui, 70% não sabe, né, matemática básica, não conseguiu passar do nível 2 do PISA, aquele exame internacional que avalia a qualidade dos nossos alunos. Como é que a gente vai falar em inovação se os carregadores de piano, muitos estão no desalento? A gente está falando de 1/4 dos nossos jovens que são os chamados jovens nem trabalha, nem estuda. Por quê? Porque a escola não é atrativa, não prepara para a vida. A evasão escolar no Brasil é altíssima, como eu falei, distingue o Brasil de países parecidos e não é por nós gastarmos pouco com educação. A gente gasta, em média, o que a OCDE gasta, mais ou menos. Pouquinho mais, na verdade. Ah, mas poderia gastar mais. Temos restrições fiscais, mas a grande questão é que a gente gasta mal. Tem um problema grave de alocação de recursos na educação e, obviamente, de gestão desses recursos, né? Falta ali meritocracia nas escolas, falta ali avaliação dos alunos e a devida remuneração dos responsáveis para isso, com meritocracia. A gente tem casos de sucesso de estados que estão avançando nessa agenda. O pioneiro foi o Ceará. Temos sucesso em Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, casos ali de experiências bem-sucedidas. Estamos precisando replicar. Sei que existe um esforço importante aqui no governo do estado de São Paulo nessa linha, mas a gente tem uma agenda ali muito forte, ali muito importante pela frente. Não existe falar em aumento de inovação no país com essa questão educacional do jeito que ela está, para trás, atrasada. Lembrando que a evasão escolar, ela é perpetuadora de pobreza. Ela tem impactos sociais muito sérios. Ela está associada à gravidez precoce das meninas e associada aos rapazes entrando no mundo do crime. Portanto, temos aqui uma parcela da nossa sociedade que está à margem do mercado de trabalho. Não está preparada. Quando eu olho a plateia aqui, eu não vejo pessoas negras aqui. Nós temos parcela da nossa sociedade que está fora. E essa agenda é uma agenda urgente e que é interesse de todos nós aqui. Temos que dar prioridade em educação. O bônus demográfico do Brasil foi embora. Foi embora o bônus demográfico. De acordo com o IBGE, acabou o ano passado. Significa que a partir desse ano a gente está falando que tem mais pessoas envelhecendo, a velocidade de envelhecimento é maior do que a entrada de pessoas no mercado de trabalho ou o próprio crescimento populacional. Moral da história, são menos carregadores de piano, o piano está mais pesado e esses carregadores de piano não sabem matemática. Claro que isso limita a inovação no país e limita empreendedorismo no país. Essa agenda, como eu disse, é interesse de todos nós. Então vamos lá. O meu ponto aqui para vocês é que o Brasil tem passado por testes de maturidade importantes. A gente conseguiu consolidar esse ambiente macroeconômico. A gente tem taxas de juros do Banco Central inéditas. Isso tem uma capacidade, né, é o alicerce para transformações da economia. Mas temos agenda importante, estrutural, para aumentar o nosso potencial de crescimento, melhorando o ambiente de negócios, né, tendo mais capacidade de atrair investimento privado para a infraestrutura. Nossa infraestrutura, ela é escassa, de baixa qualidade e cara. Nós temos empresas que investem pouco por causa desse custo Brasil, o que significa que nós temos hoje um parque industrial muito defasado tecnologicamente. Mas essas reformas estruturais, elas são essenciais. Não basta ter a taxa de juros baixa, a gente tem que ter mais do que isso. A gente tem que ter regras do jogo que propiciam o investimento. E sem descuidar da educação. Então, todos nós que estamos aqui hoje, precisamos sair um pouco do nosso casulo e enxergar o todo do país.
porque são agendas que dependem de apoio da sociedade, dependem do esforço de todos nós, de entender o que está acontecendo com o país, os desafios que tem pela frente. Se a sociedade não se dá conta desses desafios, aí é querer demais da nossa classe política. É querer demais. A nossa classe política vai entregar na medida também que nós entendermos o momento do país e nos posicionarmos a favor dessas reformas, que muitas vão mexer no nosso bolso. Vão mexer no nosso bolso. E a nossa primeira reação é ser contra. Não, no meu bolso não. Eu topo reforma desde que mexa nos outros. Então, temos aqui testes de maturidade do país que a gente precisa avançar para que a gente, de fato, consiga ter maior potencial de crescimento. Aqui um breve parênteses para vocês. Nossa estimativa da XP é que se no passado a gente conseguia ter potencial de crescimento em linha com o mundo, 3,5%, hoje não é mais que 1%. Né? Infraestrutura insuficiente, parque produtivo defasado, mão de obra de baixa qualidade. Quer dizer, o quanto a gente consegue crescer sem esbarrar em gargalos, sem gerar inflação, portanto, hoje é muito baixo. E tem que, obviamente, parte disso é o fim do bônus demográfico. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui, um país que está numa agenda na direção correta, mas o tamanho do desafio é enorme. É isso aí, obrigada.